Boa noite. Então, novamente, uma grande alegria termos Mocidade hoje. Tivemos algumas mudanças na nossa programação que permitiram que estivéssemos aqui hoje, adorando a Deus e louvando o seu nome. Nosso primeiro encontro do tema, qual o tema mesmo? Batalha contra o coração gelado. E é justamente trabalhando sobre a frieza espiritual, na verdade, mais combatendo a frieza espiritual. Danielzinho, tu pode só botar aqui na frente? Duplicar? Pronto. Então, nesse primeiro encontro que tivemos, o pastor Valnei muito bem abordou sobre a questão do coração, onde os nossos desejos, onde as nossas afeições estão voltadas, tá? Então, ele trabalhou muito bem, especialmente em Provérbios 4, 23, se não me engano, que fala realmente do coração. Mas, nesse segundo encontro do tema Batalha contra o Coração Gelado, nós iremos continuar a tratar de como combater a frieza espiritual, só que de uma perspectiva diferente. Agora, falando mesmo sobre combate, tá? Não sei se alguma vez você já se perguntou se está jogando seu tempo de vida fora, desperdiçando o seu precioso tempo que Deus lhe deu. Talvez você não esteja, cometendo crimes, esteja se drogando, fazendo uma prostituição, uma coisa assim, mas, mesmo assim, há um incômodo no seu coração. Será que já passou por você isso? Será que não poderia estar fazendo um pouco mais para Deus? Será que estou desperdiçando justamente esse tempo precioso que o Senhor nos dá? Bom, e o texto que nós vamos falar hoje à noite vai falar sobre isso, sobre o nosso foco. E esse texto, ele também tocou muito a minha vida, e eu acredito que ele deve tocar a vida de vocês também. Por mais que a gente entenda que Deus não precise de nós para nada, né? Ele é soberano, ele é poderoso, ele pode fazer qualquer coisa, mas ele deseja a nossa adoração. E nesses 3 curtos versículos que a gente vai ver hoje, eles têm um poder gigantesco para nos tirar da inércia espiritual. Então vamos lê-lo. 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 18. Nós vamos ver do versículo 18 ao versículo 20. Ok, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. E diz assim a palavra de Deus: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que sejam castigados, a fim de não mais blasfemarem. Vamos orar. Oremos. Senhor eterno Pai, sabemos que Tu reina soberanamente e que nada neste mundo pode atingir a Tua glória. No entanto, Você também deseja que vençamos batalhas, especialmente batalhas espirituais. Que cresçamos no pleno conhecimento do Teu poder
Que quando chegarmos na tua presença, sejamos premiados, galardoados por uma vida que se preocupou em te exaltar acima de tudo. Te oro pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Calma, já eu passo. Bom, então, baseado nesse texto, eu intitulei essa mensagem como Acordar para o Combate. Então, imagine o cenário de uma guerra. Quero que vocês imaginem comigo esse cenário de guerra, sons de tiros, explosões por todo lugar. Aí tem uma tropa que, no meio dessa guerra, decide se reunir, porque eles estavam perdendo aquela batalha, e se reúnem, chamam todos os soldados que ainda estavam vivos. Só que eles percebem que naquele grupo, já havia um grupo que tinha morrido, né? Mas aquele grupo que estava vivo, que eles sabiam, um deles não estava lá. E todos ficam se perguntando onde é que ele estava, começaram a procurar por ele, por aquele soldado, mas sem sucesso a sua procura. Até que depois de algum tempo, o homem foi visto. Só que ele foi visto no lugar menos adequado que podia ter, no dormitório, tirando uma bela soneca em meio à guerra. Se você fosse o comandante daquele grupo de soldados, o que você faria? Mandava, sei lá, alguns mandavam matar, outros mandavam dar uma pena bem dura. De alguma forma, aquele soldado deveria ser disciplinado por conta da sua inconsequência. E às vezes, na nossa vida cristã, é necessário que a gente receba puxões de orelha, que a gente seja, de algum modo, chamado a atenção, tenha advertências mesmo, pois essas coisas servem como uma injeção de ânimo quando nós tendemos ao conformismo. O homem, quando age pelos seus instintos naturais, ele tende a se autodestruir. Imagina que se você ganha uma fortuna muito grande e inesgotável, a nossa primeira mentalidade é o seguinte: nunca mais vou trabalhar na vida. A outra vai dizer o seguinte: vou comer agora tudo que eu quiser, dos melhores restaurantes. E alguns vão dizer, eu vou dormir até meio-dia, até a tarde. Eu sei que algumas pessoas já fazem isso, mesmo sem serem milionárias. Porém, tá? Eu quero que você perceba que isso é uma tendência natural nossa. E que a gente tem pessoas por trás da nossa vida nos incentivando a avançar. Se a gente não tivesse isso, a gente com certeza iria se perder. O nosso pecado iria nos destruir. Então, o pecado é que nos leva a tudo isso. Esse sentimento de sermos vagabundos, preguiçosos, glutões, egocêntricos. Então, Deus nos deu pessoas que cobrem de nós. Cobre que nós avancemos. Primeiro, vem nossos pais, depois nossos professores, nossos chefes, e quando nós casamos, nossos cônjuges ficam lá falando que nós temos que melhorar. E precisamos, então, dessas cobranças. E quando a gente se converte, a gente continua a ter essas cobranças, mas agora da igreja. Nossos líderes espirituais quer que nós avancemos na fé, no conhecimento de Deus. A igreja é esse ambiente de aprendizado e de muito serviço. Não tem como fugir disso. Muitas vezes pensa assim, não, é aquele ambiente gostoso, adoro que a gente começa a conversar com os irmãos, canta aquelas músicas bem bonitinhas, mas a gente acaba não enxergando como um ambiente de guerra, de combate. E antes de nos aprofundarmos nesses versículos,
é necessário que a gente entenda qual o contexto que esta carta foi escrita, né? 1 Timóteo, ele foi escrita num contexto onde Paulo estava preso, tá? E preso injustamente, preso por questões religiosas. A gente até já viu em outros momentos essas cartas da prisão. Então, essa aqui é uma carta onde Paulo ainda continuava preso em uma prisão domiciliar lá em Roma. E por conta disso, ele vai escrever diretamente ao apóstolo, ao missionário Timóteo. Timóteo, lembrando que ele era o filho da fé de Paulo. Paulo, provavelmente, até porque ele usa essa linguagem muitas vezes, filho da fé, ele levou Timóteo ao conhecimento de Cristo. Então, ele desde logo bem cedo, e aqui a gente entende que quando essa carta foi escrita, 1 Timóteo, já havia uns 12 anos que Timóteo tinha se convertido, pelo menos dá a entender pelo livro de Atos. Bom, e pela prisão de Paulo, não tinha ninguém assim tão apto quanto Timóteo para conduzir o trabalho que o apóstolo Paulo já estava fazendo. Então, essa carta é um incentivo para que Timóteo cresça e assuma o trabalho que o próprio Paulo iniciou. Mas, especificamente, essa carta fala sobre a igreja de Éfeso, que Timóteo deveria conduzir o trabalho na igreja de Éfeso. E era uma igreja que, naquele momento, estava tendo vários problemas. Bom, então, baseado nisso, eu quero estudar com vocês 2 estratégias especiais para que você acorde para o combate da fé e aqueça seu coração para as batalhas espirituais. E nossa primeira estratégia de guerra é essa aí. Entenda a responsabilidade do combate espiritual. Percebemos essa estratégia no primeiro versículo que a gente leu. Esse versículo é o 1 Timóteo 1,18, que vai dizer o seguinte: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. O interessante desse versículo que a gente leu é que Paulo fala que este é o dever que te encarrego. Perceba que isso está sendo dito com um tom bem militar ao missionário Timóteo. Talvez você ache estranho, porque Paulo está usando essa linguagem militar, só que ele estava preso lá em Roma, direto estava do lado dele soldados romanos, que não deveria ter um tratamento muito bom desses soldados. E ele entrava naquele contexto onde havia muita perseguição aos cristãos também pelos militares de Roma, né? Naquele contexto ali do império, tá? Então, ele deveria ter esse tipo de aversão ao militarismo. Mas Paulo, ao contrário, ele não tinha restrições nenhuma quanto ao uso dessa linguagem militar, o sistema militar, e até usa esse elemento para mostrar que o serviço cristão deve ser comparado ao de uma guerra. Por isso, assim, ele exorta Timóteo. A frase, este é o dever que te carrego, lembra a imagem de um comandante passando a ordem a um subordinado direto. Bom, então, essa responsabilidade que Timóteo estava tendo era responsabilidade muito alta. Realmente era algo que estar à frente do trabalho missionário, especialmente na cidade de Éfeso, era algo bem pesado. Paulo ainda lembra a Timóteo que o que estava pedindo já havia sido profetizado tempos atrás. A gente vê quando é falado o seguinte: segundo as profecias em que antecipadamente foste objeto. Então, essa questão de profecia ali no Antigo Testamento, a gente tem que ficar um pouco claro. Não é a mesma profecia que os pentecostais falam hoje.
É uma profecia bem diferente mesmo. Por quê? Era algo bem específico, direcionado à atividade evangélica para aquela igreja que ainda era imatura, ainda estava se fortalecendo. Aqueles irmãos ali que iniciaram o trabalho, justamente os apóstolos, que começaram ali em Atos, aqueles apóstolos, era tudo novo para eles. Eles usavam o Antigo Testamento ainda. Eles não tinham nada de informações da igreja. Jesus Cristo tinha dado algumas informações, mas pequenas informações. Deu lampejos que viria uma comunidade diferente, uma comunidade que naquele momento seria o povo de Deus, né? Deixando Israel de lado naquele momento específico. Então era algo bem embrionário. Então existia realmente profecias para que conduzisse aquele trabalho inicial. E Timóteo, quando se converte, não sabemos quanto tempo depois, ele recebe algumas profecias. Não diz o teor dessas profecias, mas fala que essas profecias têm a ver com liderança. Que Timóteo agora deveria liderar aquele trabalho. Uma hora ou outra ele deveria liderar o trabalho dos cristãos ali, do trabalho missionário, que Paulo já tinha iniciado nas suas viagens missionárias. Tá? Então, ele estava assumindo algo que o apóstolo Paulo tinha começado. Bom, então, essa profecia estava se realizando ali, e essa prática missionária do missionário Timóteo é exortada com o que completa o versículo 18, que é o bom combate. Agora, é interessante esclarecer que tipo de combate é esse. Que tipo de guerra é que está sendo travada aqui? Quando fala, então, combate, o bom combate, está dizendo, é uma questão militar, há uma guerra, e a gente fica se confundindo. Será aquela questão que, é o bem contra o mal? Agora, o bem, que é Deus, os filhos de Deus, deverão combater o Satanás e o pecado. Uma questão bem maniqueísta, né? Uma questão que divide tudo entre bem e mal. Mas não é essa a visão bíblica. Por que não é essa a visão bíblica? Pelo seguinte, Deus é mas tão soberano, que não há nada no universo que possa, nem de longe, enfrentar o seu infinito poder. O Salmo 2 diz o seguinte, que Deus em seu sublime trono zomba dos seus inimigos. Ele não está nem aí. Esses inimigos são mesmo que nada diante do Senhor. Lá em Apocalipse, diz que Jesus, apenas com o poder da sua palavra, irá derrotar de uma vez todos os ímpios que estavam guerreando contra ele, né? Ali no final de Apocalipse. Ele vai voltar e apenas com a sua palavra ele vai derrotar todo aquele exército que estava querendo derrotar os salvos do Senhor. Então, essa guerra não é entre Deus e o mal, mas, na verdade, é uma batalha entre você e Satanás. Entenda muito isso. Deus já ganhou essa guerra. Não tem por que a gente estar pensando que Deus está ainda numa batalha cósmica. Isso daí não é a verdade. O que é verdade é que essa batalha é entre você e o seu pecado, e Satanás por trás querendo que você peque. Então, é uma batalha pela verdadeira adoração. O crente batalha contra as hostes malignas, a fim de que o nome do Senhor seja conhecido. Essa é certamente a maior luta do crente. Quando nos posicionamos contra a visão política de algo antibíblico, a gente está fazendo isso não é só porque aquilo nos desagrada, mas justamente porque aquele posicionamento
ele está afetando a proclamação do Evangelho. Então, quando existem também casos onde países perseguem o Evangelho diretamente, perseguem cristãos, aquilo ali está sendo uma guerra travada contra a adoração. O nome de Deus não está sendo adorado ali naqueles locais. Então, devemos mandar missionários, devemos instruir para que as pessoas vão justamente a esses locais que são mais difíceis, porque Deus não está sendo adorado naqueles locais. E aí eu vou mostrar um videozinho, tá? Um videozinho meio macabro, a música é meio macabra, tá? Mas é um vídeo que eu fiz há um bom tempo atrás, acho que mais ou menos quando eu me converti, pouco tempo depois que eu me converti, de um material que eu recebi, e eu achei esse material interessante. Talvez alguns já tenham assistido, que a gente mostrou no Mocidade há muito tempo atrás, mas ele tem a ver com esse tipo de batalha que nós estamos falando aqui. Então, é um videozinho que se chama A Reunião de Satanás, e vai mostrar estratégias do inimigo para derrotar os crentes.
sobrenatural, muito materialista, e ele acaba nos tirando, nos privando de reconhecer que a nossa busca realmente é vencer no mundo espiritual. Então Timóteo ele estava sendo exortado a combater as estratégias de Satanás, para se manter firme em pregar a sã doutrina e aumentar a sua fé em Deus. O seu combate era contra ele mesmo e contra o seu pecado. Timóteo deveria ser esperto e enxergar que o diabo estuda a nossa vida na intenção que caiamos em um emaranhado de pecados e deixemos de praticar a verdadeira adoração a Deus. E a segunda estratégia, a segunda e última estratégia, está expresso no versículo 19 do capítulo que a gente leu, o primeiro capítulo de 1 Timóteo, que ele reflete o seguinte: mantemos fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. No versículo anterior, no 18, a gente viu que o apóstolo usa o linguajar de exército, mas agora ele vai mudar e ele vai usar o linguajar da marinha. E a nossa próxima estratégia, né, essa estratégia que está agora sendo discutida aqui por Paulo, ele visava manter firme a fé de Timóteo, assim como o barco precisa de estabilidade para não afundar. Naufragar na fé é o resultado direto de uma consciência ruim. Essa boa consciência deve ser entendida como um andar segundo a aprovação de Deus e não dos homens. Perceba que a maioria das heresias nascem porque pastores e teólogos tentam conciliar a Bíblia com as filosofias humanas. As pessoas querem encaixar questões espirituais com os anseios pecaminosos do nosso coração, em busca de uma relevância na igreja. Mas eu digo uma coisa: ser relevante para a sociedade é saber comunicar de que todas as respostas que o homem precisa são solucionadas pelo conhecimento verdadeiro de Jesus Cristo. Precisamos entender que Paulo estava sendo bem enfático aqui em relação à boa consciência. Pois aquela igreja, no caso Éfeso, estava sofrendo com a proliferação de doutrinas falsas, doutrinas que não tinham nada a ver com a palavra de Deus, mas que atendiam os anseios humanos. Quando você passa a não se interessar pelo ensino da palavra e toma decisões baseadas em seus gostos pessoais, e isso é um exemplo prático de um naufrágio espiritual. Quando você acha que não tem nenhum problema, né, alguns crentes hoje, não tem nenhum problema de um crente namorar com um descrente. Muitas igrejas defendem isso aí. Outras vão para baladas, não vejo problema com isso, regadas a diversão vazia e até imoral. E muitas vezes pessoas trocam a comunhão da igreja por uma diversão egoísta, às vezes ficar no computador, às vezes assistir um jogo com os colegas, outros colegas aí que às vezes nem crentes são. Enfim, tudo isso demonstra que a sua consciência está corrompida pelo pecado. É preciso lembrar que muitos hereges eles saíram dentro de igrejas que não eram igrejas ruins, eram igrejas bíblicas, né? Igrejas boas. E essa atitude de não se dobrar à palavra de Deus vai fazer com que o seu barco, o barco da sua vida, afunde. Então, agir diferente, agir de uma forma bíblica que vai dar condições de você ser usado como instrumento da proclamação do Senhor. Bom, então, essas são as duas estratégias que eu quis falar. Elas vão manter, essas duas estratégias que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, ela vai fazer com que a nossa vida esteja preparada
para resistir e vencer a Satanás. Porém, o último versículo que lemos, 1 Timóteo 1:20, o apóstolo Paulo vai relatar a resistência ao arrependimento de dois homens influentes dentro da igreja de Éfeso. Diz assim o versículo 20: E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Com esse versículo, Paulo vai mostrar as consequências daqueles crentes que não seguem as estratégias de combate que a gente acabou de aprender. Ele vai usar o caso de Himeneu e Alexandre. Himeneu era um camarada que ele pensava que a ressurreição já tinha ocorrido. E para eles isso daí era... Hoje a gente talvez não tenha o mesmo impacto, mas naquela época eles estavam esperando pela ressurreição. Era o fato, digamos assim, naquela época que unia todos os crentes. A perspectiva da ressurreição. E esse cara, no 2 Timóteo, vai falar sobre ele, e é dito o seguinte sobre ele: o ensino deles alastra-se como um câncer. Entre eles estão Himeneu e um outro camarada, que é Fileto. Eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim, alguns pervertem a fé. E Alexandre, aí tem, falando desse Alexandre aqui, tem um outro Alexandre, falado em 2 Timóteo, que é chamado Alexandre Latueiro, que nós, muitos estudiosos, acabam entendendo que seja a mesma pessoa. E em 2 Timóteo também fala sobre esse Alexandre. E diz o seguinte, que ele causou muitos males ao apóstolo Paulo. E o apóstolo diz o seguinte dele, que o Senhor lhe pague segundo as suas obras. E além disso, depois Paulo vai recomendar a Timóteo a se guardar de Alexandre, para você ver que o cara era perigoso. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Então, para evitar que o problema do pecado prolifere na igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo ele vai decretar disciplina a esses dois cidadãos aqui. Estes homens estavam obstinados a enfrentar o ensino bíblico de Paulo. Eram homens perigosos que queriam influenciar os outros irmãos da igreja a seguir suas práticas mentirosas. Habitualmente percebemos isso na igreja. Um dia desses eu estava conversando com a mãe de um dos jovens aqui, e ela estava alertando que muitos dos convites que o seu filho estava tendo para fazer coisas mundanas, coisas erradas, vinham de outros crentes, ou daqui ou de outras igrejas. Eu fiquei abismado. Cara, como pode? E infelizmente isso é algo até bem comum. E você pode prestar atenção que quando um jovem se desvia, especialmente um jovem influente, ele tende a levar outros com ele. E é o que esses camaradas estavam fazendo aqui, né? Tanto o Himeneu quanto o Alexandre. Estavam pervertendo, estavam falando coisas erradas, coisas mundanas, querendo perverter a fé de alguns irmãos. Então todos nós sabemos que somos potencialmente maus. E só a graça de Deus é que vai permitir que a gente fique bem com Ele. Mas a diferença de nós, digamos, daqueles que entendem que devem ser submissos ao Senhor, é que aqueles que são servos submissos pedem a Deus para não pecar. Que sabem que são errados e olha, eu preciso da tua força, Senhor, senão eu vou pecar. Mas o cara que é rebelde, ele não está nem aí. E ele vai agir segundo a sua vontade, segundo o seu coração. E eles estão indo obstinadamente contra a palavra de Deus. Bom, porém o Senhor é misericordioso e criou um esquema dentro da igreja que eu acho maravilhoso, que é a disciplina. Então, aquele que é disciplinado, ele está provando da misericórdia divina. Está provando por quê?
Porque o Senhor, através da disciplina, está querendo a recuperação daquela alma. E que ele volte para o convívio da igreja. Então veja como a disciplina é extremamente necessária para manter um bom combate espiritual da igreja. Pois se a nossa vivência cristã é um verdadeiro combate, então precisamos estar muito bem preparados para resistir ao diabo. Mas se há algum irmão em pecado, algum irmão que está fazendo uma coisa muito errada na igreja, é necessário que ele seja levado rapidamente. Se fosse numa guerra, ele seria levado para a enfermaria, ele seria levado para um local onde cuida lá daqueles que estão enfermos. O cara que está em pecado e ele não está conseguindo enxergar aquilo ali, ele precisa entrar em um acompanhamento especial. Então, quando aquela pessoa ela está no pecado, mas às vezes não reconhece logo de cara, mas quando vem irmãos da igreja, aconselham ele deixa de fazer algumas atividades, ele começa a perceber que aquilo ali tem um peso. Então aquela disciplina, aquele afastamento vai ajudar a recuperar aquele irmão. No entanto, quando um crente em pecado está totalmente rebelde, é uma arma, imagina, é uma arma do inimigo dentro do coração da igreja. Nesse caso, é necessário que ele seja retirado do convívio dos demais para evitar que o pecado contamine os outros irmãos. Eu estava vendo um caso recente de um pastor que não quis disciplinar, caso grave, caso de imoralidade, bem pesado, e o pastor não disciplinou, cuidou na maciez lá, bem tranquilo. Só que isso começou a gerar uma polêmica com o próprio pastor, que acabou muita gente saindo dessa igreja porque as coisas foram deixadas debaixo do pano. Debaixo dos panos, né? Então, nesse caso, essa pessoa ela precisa realmente ser retirada de dentro do convívio da igreja. E aí que eu chamo que a terapia de Satanás, a satanoterapia. Pois o próprio Satanás é quem vai maltratar a vida daquela pessoa ao ponto de ou acaba com a vida dele, ou aquela pessoa reconhece o erro mesmo debaixo de muita pancada. É como se um exército abandonasse o rebelde no meio do arraial do inimigo. Aquele submisso vai estar sozinho, sem a ajuda de seus companheiros e da força do exército aliado para tentar resistir os ataques cruéis do exército rival. Uma igreja que procura viver segundo os princípios da Bíblia vai receber força sobrenatural para vencer as batalhas espirituais. Fora desse convívio, o crente fica totalmente perdido. E ele terá muitas perdas em sua própria vida. E aí eu conheço gente que passou pela essa terapia aí de Satanás e não se arrependeram. Provavelmente nem crentes eram no convívio da igreja, começaram a estudar muito sobre Bíblia, mas acabaram pecando de forma feia, não se arrependeram e hoje parece que estão empurrando suas vidas com a barriga. Não tem mais prazer, e as pessoas que eu conheço realmente têm uma consciência cauterizada, sem temor nenhum ao Senhor, e nem com a vida dela mesma. A vida dela é agora de prazeres vazios. Mas também já tive a oportunidade, e que até dentro da igreja mesmo nós temos pessoas que passaram por esse tipo de situação. E elas hoje são pessoas transformadas. Pessoas que servem na igreja, entendem seu papel na igreja, e até uma forma diferente de ver o cristianismo, ver a misericórdia de Deus, o amor de Deus. E por que passaram por essa disciplina? Foi necessário que elas passassem por essa disciplina pesada, da exclusão, de deixar elas no exército do inimigo, para que elas reconhecessem. Pelo menos eu creio que foi isso que Paulo fez. Ele não quis só dar uma pena, mas ele diz que Satanás entregou eles a Satanás.
mas que para que evitasse um problema pior e até recuperar aquelas pessoas. E nós sabemos, do caso lá de 1 Coríntios, de um cidadão que estava tendo relações erradas ou com a madrasta ou com a própria mãe, né? E que a igreja estava levando nem aí, e aí Paulo disciplinou aquele homem, e em 2 Coríntios aparece que aquele homem dá a entender que ele se converte, ou ele volta atrás, e ele volta para o convívio da igreja. Paulo agora diz que ele pode voltar para o convívio da igreja. Então foi necessário essa exclusão, essa disciplina. Quando a igreja negligencia isso, ela está faltando com amor. Não como o Dani disse, estamos, falta de amor disciplinar. Ao contrário, quando você disciplina, você está mostrando o amor de Deus, que Deus quer trazer aquela pessoa de volta para o combate da adoração. Quando aquela pessoa que não adora está dentro da igreja, ela, na verdade, está fazendo um mal para si mesmo e um mal para a sua congregação. Claro que a gente não precisa necessariamente de disciplina para que sejamos fiéis a Deus, mas sim de um coração servo e submisso às verdades do Senhor. E para concluir, eu quero que você lembre, é uma pequena revisão do que a gente viu aqui. Talvez a gente falou muita coisa e não deu para pegar tudo, então só revisar 7 verdades essenciais para você vencer as batalhas espirituais. A primeira, enxergue-se em um combate espiritual. Segunda, entenda sua responsabilidade no serviço cristão. A terceira, cultive uma boa consciência diante de Deus. A quarta, mantenha-se firme diante do inimigo. A quinta, submeta-se à sã doutrina. A sexta, só o ensino correto vence as heresias. Isso é só um ponto aqui que eu quero falar. Muitas vezes a gente acha que é atacar o herege. Vamos atacar, então, lá, o Caio Fábio, atacar o... Fala outros hereges aí. Silas, então, é herege mais. Outros bem piores, assim. Kivitz, esse povo assim bem da pesada. Muitas vezes a gente quer atacar eles. Mas quem? O Papa. Agora o Papa. Então, nós temos que atacar. Nós temos, na verdade, não é atacar nem só as heresias, nem os hereges, mas dar ensino correto. E quando você dá ensino correto, as pessoas percebem qual é a verdade bíblica. E por último, a igreja deve combater o pecado. A igreja que deixa que o pecado esteja em seu seio, ela está se autodestruindo. Então esses pontos servem para que reconheçamos que a nossa vida é uma batalha pela adoração a Deus. Satanás não quer que você adore a Deus. Então, o nosso ritmo frenético de atividades, muitas vezes, tira isso de foco de nossa vida, essa adoração. Porém, precisamos ser responsáveis diante de Deus e buscar ter uma boa consciência em nossa vida. Timóteo já era um homem maduro e certamente já sabia muitas coisas que o apóstolo Paulo estava falando para ele. Mas o desejo de Paulo com essas palavras não era só dar um conhecimento para ele, mas era reforçar o tamanho da responsabilidade que aquele homem estava recebendo em suas mãos. Assim como Timóteo, nós também recebemos uma grande responsabilidade de levar a verdadeira mensagem cristã a todos que tivermos oportunidade. Isso deve ser algo que deve mexer muito conosco. Não apenas um conceito que aprendemos e não usamos. Vamos orar. Senhor Santo Deus, meu amado Pai, Senhor, tua glória que é infinita, teu poder que é inigualável, Senhor, sabemos que
o que depender de ti, todas as batalhas já estão ganhas. Mas, de alguma forma, tu nos permitiu viver um mundo cheio de dificuldades e muito propenso ao pecado. Mas isso nos desafia a te adorar mais, mesmo com as nossas limitações. Mas quando temos Cristo verdadeiramente nos nossos corações, Senhor, algo diferente aparece em nós. Um desejo gigantesco de cumprir a tua palavra, de desejar que teu nome seja conhecido, reconhecido como Senhor de todo mundo. Pai, que possamos sim, Senhor, ter uma boa consciência diante de ti. Saber que estamos fazendo as coisas não para o nosso próprio prazer, nossa própria glória, mas especialmente para te adorar. Senhor Deus, eu te peço, meu Pai, que o teu nome possa ser reconhecido por outros, por meio de nossa vida, por meio do nosso serviço, Senhor. Nós sabemos que há muitas heresias, há muitos hereges, mas, Pai, nós temos o ensino correto. Pelo menos essa igreja aqui, ela tem buscado ensinar a tua palavra. Talvez precisamos, Senhor Deus, assumir a responsabilidade individual, pessoal de cada um, cumprir o teu chamado, cumprir a tua comissão, Senhor. Senhor, também faça que a nossa igreja, especialmente aqui a Manancial, ela possa combater o pecado no meio dela. Aceitar o pecado, Senhor Deus, aceitar práticas erradas aqui, é com certeza um sinal de que não estamos seguindo os teus propósitos, mas estamos querendo fazer apenas aquilo que é mais fácil para nós. Então, Pai, nos dar um coração sincero, de sinceros adoradores, e que possamos, por meio dessas estratégias que o próprio apóstolo Paulo falou a Timóteo, mas que também serve para as nossas vidas, que possamos combater o bom combate. Senhor, muito obrigado por esta noite, pela nossa mocidade, por esse tempo aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.